Oi, meus queridos amigos. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro A Dialética do Sexo, da já falecida autora feminista Shulamit Firestone, uma feminista de segunda onda canadense, que escreveu um livro, inclusive aí propondo a criação de úteros artificiais, tá? A gente tinha parado na página 169 do livro, na última leitura que a gente fez aqui pro canal, e hoje eu vou tentar ler até a página 199, 300, tá? Até a página 300 desse mesmo livro aí, tá? Vamos lá. A gente tinha parado então no capítulo 7, chamado A Cultura do Romance. Até agora não distinguimos romance de amor, porque não existem dois tipos de amor, um sadio, maçante, e o outro não, doloroso, e sim alguma coisa que não chega a ser amor, uma angústia diária. Quando o amor acontece no contexto de poder, a vida amorosa de todos fica afetada, porque poder e amor não casam. Portanto, quando falamos de amor romântico, queremos dizer o amor corrompido por seu contexto de poder, o sistema de classes sexuais numa forma de amor doentia que, por sua vez, reforça esse sistema de classes sexuais. Vimos que a dependência psicológica das mulheres em relação aos homens é criada pela continuidade da opressão econômica e social reais. Contudo, no mundo moderno, as bases econômicas e sociais da opressão não são suficientes em si mesmas para mantê-la. Desse modo, apela-se para o aparato do romantismo. Parece que temos que dar uma mãozinha a ela, rapazes. O romantismo se desenvolve em proporção à libertação das mulheres de sua biologia. À medida que a civilização progride, as bases das classes sexuais desmoronam, a supremacia masculina precisa se escorar em instituições artificiais ou exagerações de instituições de instituições anteriores. Por exemplo, enquanto a família anteriormente tinha uma forma frouxa e permeável, hoje ela se aperta e rigidifica na família nuclear patriarcal. Ou, enquanto que as mulheres outrora eram abertamente desrespeitadas, hoje elas são elevadas a estados de falsa adoração. Aí vem uma nota de rodapé, né? Como sempre. Deixa eu ver aqui, deixa eu esperar carregar. É uma coisa que tá meio lerda aqui. A galanteria é comumente definida como a atenção excessiva dirigida às mulheres sem finalidades sérias, mas o objetivo dela é bem sério, através de um falso lisonjeio, impedir as mulheres de tomarem consciência de sua condição de classe inferiores. Deixa eu ver. O arquivo aqui tá meio lento, hein? De classe inferiores. Será que tem continuação? Cadê, porra? De classe inferior. Acabou por aqui. Vamos continuar, né? O romantismo é um instrumento cultural do poder masculino para impedir as mulheres de conhecer sua condição. Ele é especialmente necessitado e, portanto, mais forte nos países ocidentais com maior taxa de industrialização. Hoje, com a tecnologia capacitando as mulheres a afrouxarem seus papéis de uma vez por todas, o que foi quase um malogro no início do século XX, o romantismo nunca esteve tão bem. De que modo o romantismo funciona como instrumento para reforçar as classes sexuais? Examinemos seus componentes aperfeiçoados durante os séculos e os métodos modernos de sua difusão. Técnicas culturais tão sofisticadas e penetrantes que até os homens são prejudicados por elas. Primeiro, erotismo. O principal componente do romantismo é o erotismo. Todas as necessidades animais, o afeto de um filhote que nunca sentiu calor, de amor e calor, são canalizadas para a sexualidade genital. Nunca se deve tocar pessoas do mesmo sexo, e só se pode tocar pessoas do sexo oposto quando nos preparamos para um encontro, um passe sexual genital. O isolamento torna as pessoas ansiosas por afeição física, e se a única forma como podem obter a sexualidade genital, cedo isto será tudo porque elas ansiarão. Nesse estado de hipersensibilidade, o menor estímulo sensual produz um efeito exagerado, suficiente para inspirar tudo, desde as escolas de quadros célebres até o rock and roll. Assim, o erotismo é a concentração da sexualidade, geralmente em objetos altamente carregados, renda chantilly, significando o deslocamento de outras necessidades, afetivas/sociais para o sexo. Ser carente torna você chato. Desejar um beijo é embaraçante, a não ser que você seja um beijo erótico. Só o sexo é ok, na verdade ele prova nossa fibra. A virilidade e a atuação sexual se confundem com o valor social. Aí vem uma notinha aqui de rodapé, né? Cadê? Gênero de playboy para homossexuais. A constante estimulação erótica da sexualidade masculina, junto com a proibição de sua expansão,
pelos canais mais normais são planejados para incentivar o homem a olhar para as mulheres apenas como coisas cuja resistência à penetração deve ser vencida. Observe-se que erotismo opera numa única direção. As mulheres são os únicos objetos de amor em nossa sociedade a tal ponto que veem a si mesmas como eróticas. Peraí. Não, tinha errado aqui a referência, porra. A virilidade e a atuação sexual se confundem com o valor social. Aí vem a nota, né? Imensa. Mas como toda mulher já constatou, um homem que parece estar forçando ter sexo geralmente fica bastante aliviado ao se eximir do desempenho literal. Seu ego criou-se dependente desse contínuo submeter-se à prova através das conquistas sexuais. Mas tudo o que ele deve ter realmente desejado era o pretexto para entregar-se às afeições sem a perda do amor próprio viril. O fato de os homens refrearem mais a manifestação de suas emoções do que as mulheres ocorre porque, como uma consequência a mais do complexo de Édipo, expressar ternura para uma mulher significa reconhecer sua igualdade. A não ser que, é claro, ele modere essa ternura, que ele a engula com alguma demonstração de domínio. Eu vou continuar aqui, né? A constante simulação erótica da sexualidade masculina junto com a proibição de sua expansão pelos canais mais normais são planejados para incentivar o homem a olhar para as mulheres apenas como coisas cuja resistência à penetração deve ser vencida. Observe-se que o erotismo opera numa única direção. As mulheres são os únicos objetos de amor em nossa sociedade a tal ponto que veem a si mesmas como eróticas. Aí vem aqui, né? Os homossexuais são assim tão ridicularizados porque ao verem os homens como objetos sexuais, eles vão duas vezes contra a corrente atual. Nem as mulheres leem revistas Pretty Boy. Isto funciona para preservar ao homem o prazer sexual direto, reforçando a dependência feminina. As mulheres só podem ser satisfeitas sexualmente pela identificação vicária com o homem que gosta delas. Portanto, o erotismo preserva o sistema de classes sexuais. A única exceção a essa concentração de todas as necessidades emocionais em relações eróticas são as afeições ocasionais dentro da família. Mas aqui também, a menos que sejam seus filhos, um homem expressa pelas crianças tão pouco afeto quanto pelas mulheres. Assim, sua afeição pelos pequenos é também uma armadilha para prendê-la à estrutura matrimonial, reforçando o sistema patriarcal. 2. A privatização sexual das mulheres. O erotismo é apenas a camada mais elevada do romantismo que reforça a inferioridade feminina. Assim como acontece em qualquer classe baixa, a consciência de grupo deve ser amortecida para impedir seus membros de se revoltar. Nesse caso, por ser sexual a característica distintiva da exploração das mulheres como classe, deve-se descobrir um meio especial de torná-las inconscientes de que todas são consideradas sexualmente iguais, bocetões. Quando o homem se casa, talvez ele escolha com cuidado dentre esse grupo indistinto, já que, como vimos, ele conserva um lugar especial na sua mente para a única, graças à união íntima dela com ele. Mas, em geral, ele não consegue ver diferenças entre as gatinhas, louras, morenas, ruivas. Aí vem a nota, né? Quanto a seus outros esportes, diz um anúncio publicitário recente sobre o herói do futebol, Joe Namath, ele prefere as louras. E ele gosta que seja assim. Um balanço no seu andar, um risinho no seu falar, é disso que eu gosto. Quando um homem acredita que todas as mulheres são iguais, mas quer impedi-las de pensar isso, o que ele faz? Conserva suas convicções próprias e finge para apaziguar as suspeitas da mulher que o que ela tem em comum com as outras é exatamente o que a faz diferente. Assim, a sexualidade dela finalmente se torna sinônimo de sua individualidade. A privatização sexual da mulher é o processo pelo qual as mulheres ficam cegas para sua generalidade como uma classe que as torna invisíveis, como indivíduos aos olhos masculinos. Não é estranho que, como parte das suas funções na Casa Branca, a primeira-dama tenha que ficar ao lado do presidente em sua comitiva como discreto escravo negro? O processo é insidioso. Quando um homem diz, eu adoro louras, todas as secretárias nas redondezas se aprumam nas cadeiras. Elas o tomam pessoalmente porque foram privatizadas sexualmente. A loura que cada uma traz em si se sente pessoalmente lisonjeada porque aprendemos a medir nosso valor pelos atributos físicos que nos diferenciam das outras mulheres. Não se lembra mais que qualquer atributo físico que se possa mencionar é compartilhado por muitas outras, que esses são atributos acidentais, que não são uma criação sua, que sua sexualidade é compartilhada pela metade da humanidade. Entretanto, num reconhecimento autêntico de sua individualidade, sua lourice será amada. Mas de um modo diferente, a mulher será amada primeiro como uma totalidade insubstituível, e então sua lourice será amada como uma das características dessa totalidade.
O aparato da privatização sexual é tão sofisticado que pode ser que sejam precisos muitos anos para detectá-lo. Isso esclarece vários traços enigmáticos da psicologia feminina, que assume as seguintes formas. Mulheres são lisonjeadas por seu sexo. Tire o chapéu para a mocinha. Mulheres que são chamadas de querida, doçura, candura, gatinha, anjo, rainha, princesa, boneco, mulher, quando estão vestidas de um modo habitual e impessoal. Mulheres que são secretamente lisonjeadas por terem sido beliscadas na bunda em Roma. Elas fariam melhor em contar o número de vezes que as bundas de outras mulheres foram beliscadas. O prazer da provocação, manter os homens no estado de tesão constante, é tido como um símbolo de valor e atratividade pessoal. O fenômeno varal, mulheres cujos canais de escape legítimos de expressão de sua individualidade são negados, expressam-se fisicamente como no "eu quero ver alguma coisa diferente". Essas são apenas algumas das reações ao processo de privatização sexual, a confusão da sexualidade com a individualidade. O processo é tão eficaz que a maioria das mulheres acabou por acreditar seriamente que o mundo necessita de suas contribuições sexuais específicas para ir adiante. Ela acha que sua xota é feita de ouro, mas as canções de amor ainda continuariam a ser escritas sem elas. As mulheres podem ser iludidas, mas os homens são totalmente conscientes disto como uma técnica de manipulação válida. É por isso que toma o maior cuidado para evitar falar sobre as mulheres na frente delas, não na frente de uma dama. Isto revelaria seu jogo. É traumático para uma mulher ouvir, por acaso, uma conversa entre homens. Assim, todo esse tempo ela foi apreciada como traseiro, carne, buceta ou material para servir de um pedaço de essa vaca ou essa puta para ser enganada por dinheiro ou sexo ou amor. Compreender, afinal, que não é melhor do que outra mulher, mas completamente indiferenciável, sobrevém não só como um choque, mas também como uma aniquilação total. Mas talvez o momento mais frequente em que uma mulher tem que se defrontar com sua privatização sexual é numa briga de amor, quando a verdade é revelada. Então o homem pode tornar-se menos cuidadoso e admitir que a única coisa pela qual ele realmente sempre gostou dela foram seus peitos, 2 balas de canhão, ou as suas pernas, que coxinhas, e ele pode encontrar isso em outro lugar se precisar. Assim, a privatização sexual estereotipa as mulheres, estimula os homens a verem as mulheres como bonecas, diferenciadas exclusivamente por atributos superficiais, não da mesma raça deles. E isto segue as mulheres para sua exploração sexual como classe, impedindo-as de se unirem contra isto, e assim segregando efetivamente as duas classes. Um efeito colateral é sua recíproca. Enquanto que as mulheres são diferenciadas apenas por atributos físicos superficiais, os homens mostram-se mais individualizados e insubstituíveis do que realmente são. As mulheres, pelo fato de reconhecimento social só ser conferida uma individualidade falsa, são impedidas de desenvolver uma individualidade forte, que lhes permitiria libertar-se desse ardil. Se a existência só é admitida em sua generalidade, por que dar-se ao trabalho de desenvolver a personalidade real? É muito menos controvertido alegrar o ambiente com um sorriso, até o dia em que a gatinha se transforma em bagulho e descubra que seu sorriso não é mais inimitável. 3. O ideal de beleza. Toda sociedade promoveu um certo ideal de beleza acima de todos os outros. Qual seja este ideal não importa, porque todo ideal exclui a maioria. Os ideais, por definição, são moldados em qualidades raras. Por exemplo, na América, a moda dual de modelos franceses, ou o ideal erótico da loura voluptuosa, são moldados a partir de qualidades verdadeiramente raras. Poucas americanas são de origem francesa, a maioria não parece nem nunca parecerá francesa. Morenas voluptuosas podem descorar o cabelo, como fez Marilyn Monroe, a rainha da sexualidade. Mas as louras não podem aumentar suas curvas à vontade, e a maioria delas, anglo-saxã, simplesmente não tem essa conformação. Se e quando, através de métodos artificiais, a maioria consegue exprimir-se dentro da forma ideal, o ideal muda. Se ele fosse atingível, como poderia ser bom? A exclusividade do ideal de beleza serve a uma função política clara. Alguém, na maioria mulheres, ficará de fora, e ficarão disputando porque, como vimos, só foi permitido às mulheres alcançar a individualidade através da aparência, atributos definidos como bons, não por amor à detentora deles, mas por causa de sua maior ou menor aproximação de um padrão externo. Essa imagem definida pelos homens e comumente por homens homossexuais, em geral misóginos da pior espécie, torna-se o ideal. O que acontece? As mulheres em todo lugar se apressam em comprimir-se no sapatinho de cristal, forçando e mutilando o corpo com dietas e programas de beleza, roupas e maquiagem, qualquer coisa para se tornar a garota sonhada do príncipe João Ninguém. Mas elas não têm escolha. Se não conseguem amoldar-se, os castigos são enormes. Sua legitimidade social está em perigo. Assim, as mulheres tornam-se cada vez mais parecidas, mas ao mesmo tempo espera-se que elas expressem sua individualidade através da aparência física. Assim, elas ficam oscilando, tentando ao mesmo tempo expressar sua semelhança e sua singularidade. As exigências da privatização sexual contradizem as exigências do ideal de beleza, provocando intensa neurose feminina em torno da aparência pessoal. Mas, mesmo esse conflito tem uma função política importante. Quando as mulheres começam a ficar cada vez mais parecidas, diferentes apenas pelo grau em que elas se distinguem de um papel ideal, elas podem ser mais facilmente estereotipadas como classe. Elas se parecem, pensam similarmente e, pior ainda, são tão burras que acreditam não serem parecidas.
Estes são alguns dos principais componentes do aparato cultural do romantismo que, com o enfraquecimento das limitações naturais das mulheres, faz a opressão sexual continuar intensa. Os usos políticos do romantismo durante séculos tornaram-se cada vez mais complexos. Funcionando sutil e espalhafatosamente em todos os níveis culturais, o romantismo está hoje nessa época de maior ameaça ao papel do poder masculino, ampliado por novas técnicas de comunicação tão penetrantes que os homens acabam presos na própria rede. Como essa ampliação atua? Com a retratação cultural dos menores detalhes da existência, por exemplo, desodorização debaixo dos braços. A distância entre a experiência e as percepções que cada um tem disso fica aumentada por uma ampla rede interpretativa. Se nossa experiência direta contradiz a interpretação dela dada por essa rede cultural, a experiência deve ser negada. Este processo naturalmente não se aplica só às mulheres. A penetração da imagem alterou tão profundamente nossas relações conosco mesmos que até os homens se tornam objetos, quando mais não seja objetos eróticos. As imagens se tornam extensões do indivíduo. Torna-se difícil distinguir a pessoa real de sua última imagem, ainda que na verdade o substrato real da pessoa não tenha evaporado completamente. Arne, o garoto que se sentava atrás de você na sexta série, fusticando o nariz e contando piadas, aquele que tinha um calombo no ombro esquerdo, está perdido sob as camadas sucessivas de imagens adotadas. O palácio do ginásio, o rebelde da universidade, James Bond, o namorado de verão de Salem e assim por diante. Cada imagem atingindo novos graus de sofisticação, até que a própria pessoa não saiba mais quem ela é. Além do mais, ele lida com os outros através dessa imagem extensão. O rapaz símbolo encontra a namorada símbolo e consuma um romance símbolo. Mesmo que uma mulher conseguisse chegar ao que está por baixo dessa intrincada imagem de fachada, isso levaria meses até anos de um relacionamento doloroso e quase terapêutico, ela não encontraria gratidão por ter dolorosamente amado o homem por aquilo que ele é, e sim repulso e horror da parte dele por tê-lo desmascarado. Em vez disso, o que ele quer é a garota Pepsi Cola para sorrir amavelmente para seu Zé Johnny Walker diante da lareira de um albergue. Mas embora essa reificação afete igualmente tanto os homens quanto as mulheres, no caso dessas, ela é intensamente complicada pelas formas de exploração sexual que eu descrevi. A mulher não é apenas uma imagem, ela é uma imagem com sex appeal. A estereotipação das mulheres se amplia, agora não há mais a desculpa da ignorância. Toda mulher é constante e explicitamente informada de como aperfeiçoar o que a natureza lhe deu, de onde comprar os produtos para conseguir isso e de como contar as calorias que nunca deveria ter ingerido. A competição se torna frenética porque todo mundo agora está inserido no mesmo circuito. O ideal de beleza atual torna-se difundido. As louras são mais felizes. E o erotismo se torna erotomania. É isso? Erotomania. Estimulado ao limite, ele atingiu um nível epidêmico, nunca igualado na história. Em toda capa de revista, tela de cinema, canal de TV, anúncio de metrô, seios balouçantes, pernas, costas coxas, os homens andam nas ruas num estado de constante excitação sexual. Mesmo com a melhor das intenções, é difícil concentrar-se em outra coisa. Esse bombardeamento dos sentidos, por sua vez, leva a provocação sexual ainda mais longe. Os meios normais de excitação perderam todo o efeito. As roupas se tornam mais provocantes, as bainhas sobem, os sutiãs são abandonados, os materiais transparentes tornam-se comuns, mas todas essas bagagens de estímulos eróticos, essa barragem, aliás, de estímulos eróticos, os próprios homens raramente são retratados como objetos eróticos. O erotismo feminino, tanto quanto masculino, torna-se cada vez mais dirigido para as mulheres. Uma das contradições internas desse sistema de propaganda altamente eficaz é expor aos homens, tanto quanto às mulheres, o processo de estereotipação a que as mulheres são submetidas. Embora a intenção fosse familiarizar as mulheres com seu papel feminino, os homens que ligam a TV também acabam recebendo mensagens para controlar o peso, usar cílios postiços e ceras de assoalho. Será que ela usa ou não usa? Essa contracorrente de provocações sexuais e de revelações de coisas comprometedoras é suficiente para fazer qualquer homem odiar as mulheres se já não odeia. Assim a extensão... Pelo amor de Deus, cara. Puta que na merda. Assim a extensão do romantismo através dos mídia modernos ampliou enormemente seus efeitos. Se antes a cultura mantinha a supremacia masculina através do erotismo, da privatização sexual e do ideal de beleza, hoje esses processos culturais são postos em prática de um modo quase que eficaz em excesso. Os mídia são culpados de sobrecarregar. A reabilitação do movimento feminino neste momento da história pode ser que se deva a um tiro saído pela culatra, a uma contradição interna de nosso moderno sistema cultural de doutrinação, pois na sua expansão da doutrinação sexual, os mídia revelaram inconscientemente a deterioração, a deterioração da feminilidade. Concluindo, quero acrescentar uma observação sobre dificuldades específicas em atacar o sistema de classes sexuais através dos seus meios de doutrinação cultural. Os objetos sexuais são bonitos. Um ataque a eles pode ser confundido com um ataque à própria beleza. As feministas não precisam ser tão beatas em seus esforços a ponto de se sentir que devem repudiar frontalmente a beleza do rosto da capa de Vogue.
Porque essa não é a questão. A verdadeira questão é, o rosto é bonito no sentido humano. Ele consegue mostrar o crescimento, a mudança e a deterioração. Ele expressa emoções, tanto negativas quanto positivas. Ele se desintegra sem os suportes artificiais. Ou ele imita de maneira falsa a beleza totalmente diferente de um objeto inanimado como a madeira tentando ser metal? Atacar o erotismo cria problemas similares. O romantismo é excitante. Ninguém quer se desfazer dele. A vida seria enfadonha e rotineira sem ao menos essa centelha. O caso é exatamente este. Por que todo prazer e excitação foram concentrados e dirigidos para uma aleia estreita, difícil de achar da experiência humana, e todo o resto deixou-se perder? Quando exigimos a eliminação do erotismo, não queremos dizer a eliminação do prazer e da excitação sexual, mas sua redistribuição. Há bastante para que seja suficiente para todos, e ele aumenta com o uso por toda a extensão de nossas vidas. Capítulo 8. Cultura masculina. Cultura, entre parênteses, masculina. Página 181. A representação do mundo, assim como o próprio mundo, é tarefa dos homens. Eles o descrevem segundo seu ponto de vista particular, que confundem com a verdade absoluta. Simone de Beauvoir. Colocou aqui uma citação da dita cuja aí, A relação das mulheres com a cultura tem sido indireta. Examinamos como a atual organização física dos dois sexos prescreve que a maioria das mulheres gasta sua energia emocional com os homens, ao passo que os homens devem sublimar sua energia no trabalho. Desse modo, o amor feminino torna-se combustível para a máquina cultural, sem mencionar as grandes ideias nascidas diretamente das discussões de Baudelaire matinais. Além de prover seu suporte emocional, as mulheres sustentaram uma outra relação indireta com a cultura muito importante. A musa era feminina. Os homens de cultura foram deformados emocionalmente pelo processo de sublimação. Converteram a vida em arte, consequentemente não poderiam vivê-la. Mas as mulheres e os homens que foram excluídos da cultura mantiveram-se em contato direto com sua experiência, serviram de matéria-prima à arte. O fato de as mulheres terem sido essenciais para o conteúdo da cultura é confirmado por um exemplo tirado da história da arte. Os homens são estimulados eroticamente pelo sexo oposto. A pintura era masculina, logo o nu tornou-se um nu feminino. Onde a arte do nu masculino atingiu altos níveis, seja no trabalho de um artista individual, por exemplo, Miguel Ângelo, seja em todo um período artístico, como o da Grécia Clássica, os homens eram homossexuais. O tema da arte, quando ele existe, é hoje ainda mais amplamente inspirado pelas mulheres. Imagine a eliminação dos personagens femininos nos filmes populares e nas novelas, mesmo do trabalho dos diretores intelectuais Antonioni, Bergman ou Godard. Não restará muito, porque nos últimos séculos, particularmente na cultura popular, talvez ligada à posição problemática das mulheres na sociedade, as mulheres têm sido o principal tema da arte. De fato, correndo os olhos pelos anúncios publicitários até de uma produção cultural mensal, acreditaremos que as mulheres correspondem a tudo que já se pensou sobre elas. Mas que dizer das mulheres que contribuíam diretamente para a cultura? Não são muitas, e nos casos em que algumas isoladas participaram da cultura masculina tiveram que fazer em termos masculinos. E isso se prova, porque tinham que competir como homens, num jogo masculino, embora ainda compelidas a se testarem seus papéis femininos antigos, um papel em desacordo com as próprias ambições. Não é surpreendente que elas raramente sejam tão hábeis quanto os homens no jogo da cultura. E não se trata de uma questão de ser tão competente, trata-se também de uma questão de ser autêntico. Vimos no contexto do amor como as mulheres modernas imitaram a psicologia masculina, confundindo-a com a saúde, e com isso acabaram ainda em pior situação que os próprios homens. Elas não estavam sendo verdadeiras nem nas suas próprias doenças, e existem ainda camadas muito mais complexas nessa questão de autenticidade. As mulheres não têm meio de chegar ao conhecimento do que é a sua experiência, ou mesmo de que ela é diferente da experiência masculina. A cultura, o instrumento da representação e da objetivação de nossa experiência para que possamos lidar com ela, está tão saturado de preconceitos masculinos que as mulheres quase nunca têm uma chance de ver-se culturalmente através dos próprios olhos, de modo que finalmente os sinais de sua experiência direta que entra em conflito com a cultura masculina predominante são negados e reprimidos. Assim, por serem as máximas culturais ditadas pelos homens, mostrando somente o ponto de vista masculino, e agora tendo se criado uma super barreira, as mulheres são impedidas de realizar uma imagem autêntica de sua realidade. Por que, por exemplo, as mulheres se excitam com sua pornografia de corpos femininos? Na sua experiência normal de nudez feminina, digamos no vestiário de ginásio, a visão de outras mulheres nuas poderia ser interessante, embora provavelmente só na medida em que elas se avaliem segundo os padrões masculinos, mas não diretamente erótica. A distorção cultural da sexualidade explica também como a sexualidade feminina se entrelaça com o narcisismo. Quando se relacionam com os homens, em vez de fazer amor diretamente com elas, as mulheres fazem vicariamente amor consigo mesmas. Às vezes, essa barreira cultural entre o homem sujeito e a mulher objeto desensibiliza as mulheres para as formas masculinas, afetando-as num tal grau que elas não chegam a sentir orgasmo. A incapacidade feminina de enfocar a fantasia sexual mostrou-se a principal causa da frigidez feminina. Masters e Johnson, Albert Ellis e outros ressaltaram a importância do enfoque sexual ao ensinar as mulheres frígidas a sentir orgasmo. Hilda O'Hare
no Jornal Internacional de Sexologia, observa que esse problema pode manifestar-se em grande escala porque não há um correlativo feminino em nossa sociedade para os inumeráveis estimulantes de necessidade sexual masculina. Há outros exemplos de distorções da visão feminina de uma cultura exclusivamente masculina. Voltemos mais uma vez à história da pintura figurativa. Vimos como na tradição do hindu, as inclinações heterossexuais masculinas deram ênfase à mulher, em vez do homem como sendo a forma mais estética e mais bela. Essa predileção de uma das duas formas sobre a outra é baseada, é claro, numa sexualidade em que si mesma é artificial, criada culturalmente. Mas ao menos poderíamos esperar que o preconceito oposto prevalecesse na visão das mulheres pintoras ainda envolvidas com a tradição do nu. Este não é o caso. Em qualquer escola de arte no país, vemos salas de aulas cheias de moças trabalhando diligentemente com modelos femininos, aceitando que o modelo masculino é de algum modo menos estético, na melhor das hipóteses, talvez original e certamente nunca questionado porque o modelo masculino veste uma sunga, enquanto que o modelo feminino não sonharia em aparecer nem de tanga. Novamente olhando para os trabalhos ela que não sabe o que está acontecendo hoje, né? Novamente olhando para os trabalhos das pintoras célebres ligadas à escola impressionista do século XIX, Berthe Morisot e Mary Cassatt, espantamos-nos com sua preocupação obsessiva com assuntos tradicionalmente femininos, mulheres, crianças, nus femininos, interiores, etc. Isso é parcialmente explicado por condições políticas da época. As mulheres pintoras já eram felizes de lhes ser concedido pintar qualquer coisa, que dirá modelos masculinos. E, no entanto, é mais do que isso. Essas mulheres, com toda sua arte majestosa e sua habilidade composicional, permaneceram pintoras menores, porque tinham abandonado uma série de tradições e uma visão de mundo inautêntica para elas. Trabalharam dentro dos limites do que tinha sido definido como feminino pela tradição masculina. Viram as mulheres através de olhos masculinos, pintaram uma ideia masculina da mulher e levaram isso a um extremo porque estavam querendo superar os homens em seu próprio jogo. Deixaram-se seduzir pela linha da graciosidade e daí a falsidade que corrompe seus trabalhos, tornando-os femininos e sentimentais delicados. Seria necessária uma recusa de toda a tradição cultural para que as mulheres chegassem a produzir uma arte feminina verdadeira, pois a mulher que participa na cultura masculina deve produzir e ser classificada segundo padrões de uma tradição de cuja feitura ela não participou, e certamente não há lugar nessa tradição para uma visão feminina, mesmo que ela possa descobrir o que ela foi. Nesses casos em que uma mulher cansada de perder no jogo masculino tentou participar na cultura de um modo feminino, ela foi rebaixada, incompreendida e chamada pelo establishment cultural masculino de senhora artista e de insignificante inferior. E mesmo onde se admite com relutância que ela é hábil, é elegante insinuar que é hábil, porém irrelevante o modo vulgar de indicar a seriedade e o refinamento de gosto de alguém. Talvez seja verdade que uma representação só do lado feminino das coisas, que tende a constituir um longo protesto e reclamação, em vez do retrato de uma existência ampla e substancial, seja limitada. Mas uma questão igualmente pertinente, em geral, muito menos vezes levantada, será esta visão mais limitada do que a visão masculina predominante sobre as coisas, que quando não é tomada pela verdade absoluta, ao menos é vista como séria, pertinente e importante? Mary McCarthy, em seu livro O Grupo, seria de fato uma escritora pior do que Norma Mailer em O Sonho Americano? Ou estaria ela talvez escrevendo uma realidade com a qual os homens, os controladores e os críticos do establishment cultural não conseguem sintonizar? Que os homens e as mulheres estão sintonizados com diferentes canais culturais, que de fato existe uma realidade totalmente diferente para os homens e para as mulheres, é evidente até em nossa forma cultural mais rude. As revistas de histórias em quadrinhos. De experiência pessoal, quando era pequena, meu irmão tinha uma coleção, literalmente falando, do tamanho de um quarto de revistas de histórias em quadrinhos. Mas embora eu fosse uma leitora voraz, essa vasta biblioteca de revistas de quadrinhos não me interessava de modo algum. Meu gosto literário era inteiramente diferente do dele. Ele preferia histórias pesadas como os quadrinhos de guerra, e o Super-Homem. E para aliviar, histórias como O Coelho Pernalonga, Tweety e Silvestres, Tom e Jerry e todos os leitões gagos que insistem em se manifestar numa mensagem mais do que óbvia. Embora esses cômicos irritassem minha sensibilidade mais estética, eu os leria na falta de outra alternativa. Mas se eu tivesse tido uma mesada tão grande, uma supervisão tão pequena dos pais, teria me saciado com uma coleção de quadrinhos de amor pesada. Lágrimas. Oh, Todd, não fale a Sue sobre nós, ela morreria. Um ocasional, True Confessions, e para um leve descanso, Archie e Veronica. Ou as variações ocasionalmente mais imaginativas dos quadrinhos dos meninos, como o Homem de Borracha, Super-Homem com braço de borracha que poderia se estender em volta dos quarteirões, ou o Tio Patinhas. Eu adorava sua extravagância egoísta. Outras mulheres, desprendidas, confessaram a mesma paixão de mocidade. Mas provavelmente até eu não teria investido em revistinhas de quadrinhos de modo algum. Contos de fada, muito menos realistas, era uma viagem melhor. Meu irmão achava que o gosto das meninas era chato, e eu achava que ele era um grande bobalhão. Quem estava certo? Os dois. Mas ele venceu, ele tinha biblioteca. Essa divisão continua a operar em níveis culturais mais elevados. Eu tive que me forçar para ler Mailer, Heller, Don Levy e outras
pelas mesmas razões pelas quais não poderia suportar a biblioteca de meu irmão. Para mim, eles pareciam apenas versões complexas, respectivamente, do Super-Homem, Tra-Ta-Ta-Ta e das Aventuras do Pernalonga. Mas apenas a biblioteca masculina continuar a me repelir no processo de desenvolvimento do bom gosto, segundo padrões masculinos, também perdi meu amor pela biblioteca feminina. Na verdade, desenvolvi uma aversão e tenho vergonha de admitir isso. Preferia longe ser apanhada com Hemingway do que com Virginia Woolf na mão. Para ilustrar essa dicotomia cultural em termos mais objetivos, não precisamos atacar os mais óbvios tigres de papel, todos os sentidos implícitos, que conscientemente apresentam uma realidade masculina, a saber, Hemingway, Mailer, Heller, Miller, Dunleavy e o restante. A nova escola da virilidade na literatura do século XX é ela própria uma resposta direta, na verdade, uma reação cultural masculina, crescente ameaça à supremacia masculina. Virilidade Incorporation, um grupo de garotos brigões culturalmente excluídos e esmurrando-se para salvar sua masculinidade. E apenas de ganharem mais crédito, esses artistas escrevem sobre a experiência masculina não mais perceptivelmente do que Doris Lessing, Sylvia Plath e Anais Nin escreveram sobre a experiência feminina. De fato, eles são culpados de uma mistificação de sua experiência que torna falsos seus escritos. Em vez disso, examinaremos um preconceito mais traiçoeiro, porque menos óbvio dos escritores masculinos que honestamente tentaram descrever todo o espectro da experiência masculina e feminina. Below, Malamud, Updike, Roth, etc., mas que falharam porque, em geral, sem se dar conta de escrever esse todo a partir de um ângulo masculino limitado. Examinemos brevemente uma história de Herbert Gold, um escritor que não é masculino nem no estilo nem na temática. Ele escreve sobre coisas que dizem respeito às mulheres, e relações de preferência masculinas, femininas, casamentos, divórcios, aventuras. Nessa história, What's Become of Your Creature? Ele descreve o romance entre um problemático professor de universidade jovem e sua aluna loura boêmia. A imagem que fazemos de Lenka Koila, a partir da visão do personagem masculino, é apenas sensual, ainda que sensitiva nesses termos. A história começa, abre aspas, uma mulher, alegre, bela e sombria, no mesmo tempo com sinais de doçura e de crueldade. Quando ele procurou por cigarros na escrivaninha dela, havia uma pilha de calcinhas de seda enlaçadas com flores, entontecendo-o com a alegria da primavera. Quando ela vestiu uma delas, subitamente dilatando a minúscula pétala de roupa em 2 botões pares, era como se o sol tivesse forçado uma flor a um delicado florescer de Páscoa. Ele precisava dela, amava, e assim, a respeito aos dois, deixem-nos contar a verdade tão direta como a verdade surge, fecha aspas. Mas a verdade que nós obtemos direta com a verdade surge é apenas a sua visão da verdade. Abre aspas de novo. Há um momento na vida de todo homem que ele não consegue fazer nada. Este era o momento da vida de Frank Curtis. O desespero com a esposa tinha sucumbido a um profundo prazer com uma bela moça. Ele até sentia-se melhor em casa. As coisas esfriavam e se acalmavam. Seu trabalho ia melhor. Mal precisava dormir e não sofria de sua febre normal que sentia na primavera que conhecera Lenka. Sem resfriado, sem olhos vermelhos, respiração expandida, visão aguçada. Curou-se de habitual dor de cabeça, causada pelo cansaço com o toque da mão dela, com sua acolhida, quando ele chegava sorrindo, mostrando-lhe os dentes através da janela, fecha aspas. Mas a verdade dela deve ter sido completamente diferente, uma verdade da qual não há traço na história até o dia em que, inesperadamente, Lenka escreve uma longa carta para a mulher dele. O casamento fracassado, que se tinha tornado mais estável desde que Frank iniciara sua aventura com Lenka, é destruído para sempre. Abre aspas. Lenka deixou Nova York sem vê-lo, depois que recebeu seu telefonema angustiado. Por quê? Por quê? Por que você teve que fazer assim, Lenka? Você não consegue perceber como isso destrói tudo entre nós até o passado? Fecha aspas. Abre aspas de novo. Eu não me interesso por recordações. O que acabou não significa nada. Acabou. Você não queria, senão, rastejar na minha janela umas 2 vezes na semana. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Mas escrever para ela daquele jeito, o que significava como, fecha aspas, abre aspas de novo. Você se interessou muito mais por uma puta sem graça do que por mim, só porque você tinha um filho, fecha aspas. Abre aspas de novo. Por quê? Por quê? Fecha aspas. Ela bateu o telefone. Ele deu de ombros. As mulheres estavam cortando suas ligações em todo lugar do mundo. Estava confuso. E aí, fecha aspas. Sentindo-se traído e enganado, Frank desnorteadamente trata as feridas. Durante todo o resto da história, sentimos-lhe a perplexidade. Não compreende o que a levou a fazer aquilo. Não compreende as mulheres. Afinal, termina admitindo nela grandes traços de crueldade, assim como de doçura. Mas a crueldade de Lenka é o resultado direto da incapacidade dele de vê-la como algo além de uma pequena, alegre, bonita ou sombria, e em vez disso vê-la talvez como um ser humano complexo com interesses pessoais diferentes dos seus. Contudo, devido à autenticidade da narrativa dos incidentes e dos diálogos de Gold, um leitor sensível, provavelmente mulher, conseguirá ler nas entrelinhas. Lenka foi a única traída. Eis Frank, poucos dias depois, em Manhattan. Abre aspas de novo. Ele procurou uma pequena que comesse com ele uma maçã, morder e sugar o seu doce suco ao amanhecer, e finalmente beijaram-se como bons amigos, voltando-se de lado para dormir. Ele se sentia livre.
Jogou fora o vidro de aspirinas. A visão que tinha de si mesmo como um homem casado, pesado, áspero, um búfalo cansado, deprimido, amordaçado, deu lugar a uma outra imagem. Ele era magro, seu estado era bom, ele era um ágil bom vivant. Quando sua primeira esposa casou-se de novo, seu último vestígio de culpa desapareceu. Livre, jogava tênis 2 vezes por semana com uma francesa que pronunciava tênis. Fecha aspas. Agora um solteirão alegre Frank um dia impulsivamente telefona para Lenka. Mas depois de ter lhe dito quanto tempo tinha estado em Nova York, ela disse que não estava interessada em vê-lo. Eu guardei um rancor, você pode entender isso, disse ele. Eu ainda acho que você estava errada, mas lhe sou grato de alguma forma, acabou sendo melhor. E acabou, disse ela. Mais tarde encontrou-se com ela, vendo-a acabada por drogas, prostituindo-se com um músico negro. Ela deve ter inventado uma mentira absurda para convidá-la a subir em seu quarto, mas reconheceu um brilho de contentamento na face dele, e aos seus 25 anos de hoje, ela só tinha aprendido um meio de responder ao julgamento dos homens. Inclinou-se para ele, no seu rosto uma mistura de timidez e pavor, um meio sorriso de flerte, um movimento felino, estudado e insinuante na direção dele, seus olhos cheios de lágrimas, quando os fechou, as lágrimas balançando em suas pestanas umedecidas escorrendo pelas bochechas. Frank, disse ela hesitando, eu me esqueci por um longo tempo, eu não sei, as coisas ficaram difíceis, eu pensei que você estivesse muito irritado, mas eu tenho me lembrado, é porque, perdoe. Ele envolveu-a nos braços, apertou-a, porém, mais confuso do que amoroso ou terno. Então pensou nas cartas sobre as quais ela tinha acabado de mentir, e subitamente, quando ela volvia a cabeça, querendo ser beijada, sua fantasia mais intensa era esta. Ela era suja, seu medo irrefreável deixava-o confuso. Ilusão, doença, compaixão secreta, lama e desforra. Sem saber o que ele próprio temia, pensou apenas. Sujeira, sujeira feia, sujeira grossa, mordidas, feridas. Por não poder suportar as lamentações dela, pensou. Ilusão, astúcia e doença. Afastou-se antes que os lábios dela o tocassem, as unhas dela arranharam seus braços, rasgando-lhe a pele. Fugiu ouvindo os soluços dela à porta aberta, enquanto tropeçava pelos degraus contaminados da escada, descendo até encontrar o ar livre da rua. Final. Frank acaricia a esposa recentemente grávida, indagando-se o que teria acontecido a Lenka. Essa não é uma história masculina no tema, nem no estilo, a suficiente descrição de emoções para envergonhar qualquer escritor masculino, mas ainda é uma história masculina em virtude de sua peculiar limitação de visão. Ela não compreende as mulheres. A sensibilidade e a beleza de Lenka são determinadas pelo quanto Frank é capaz de compreendê-las. Os motivos pelos quais ele escreveu para a esposa dele, sua recusa em vê-lo, sua tentativa de sedução, descritas com tanto ódio culpado, Frank não consegue lidar com eles exatamente porque, como acontece na vida real com os homens. Por não poder suportar as lamentações dela, pensou, ilusão, astúcia e doença. Conhecer uma mulher, além do nível de sua beleza, era demais para ele. As mulheres são julgadas só nos termos dele, ou em termos do que elas podem lhe trazer, seja beleza e alegria, seja sofrimento e tristeza. Quaisquer que sejam esses termos, ele não os questiona, não compreendendo, aliás, que seu próprio comportamento foi ou poderia ser uma influência determinante. Podemos imaginar uma história completamente diferente sobre esse caso de amor, usando até as mesmas referências e seus mesmos diálogos, só que dessa vez escrita por Lenka. Seu comportamento então não parecia mais irracional, mas inteiramente compreensível. O personagem masculino, ao contrário, se mostraria superficial. Talvez de fato pudéssemos terminar com algo além de um preconceito sexual oposto. Poderíamos perceber uns 3/4 do quadro e Frank é superficial porque é incapaz de assumir suas emoções, visto que as mulheres em geral, em função de uma opressão prolongada, aprenderam a ser mais avançadas em psicologia masculina do que vice-versa. Mas isso raramente ocorreu em literatura, porque a maioria das Lenkas foi destruída pelo uso e abuso delas em não escrever suas próprias histórias coerentemente. Assim, a diferença entre a aproximação masculina e a aproximação feminina da arte não é, como alguns pensam, simplesmente uma diferença de estilo no tratamento de um mesmo tema, pessoal, emocional, descritivo versus vigoroso, econômico, enérgico, frio, objetivo. Mas a diferença no próprio tema. O sistema de papéis sexuais divide a experiência humana. Os homens e as mulheres vivem nessas diferentes metades da realidade e a cultura reflete isso. Somente alguns artistas superaram essa divisão em seu trabalho. E nos perguntamos se os homossexuais estão certos em suas reivindicações, mas se não o fizeram através da expressão física, então de algum outro modo os maiores artistas se tornaram mentalmente andrógenos. No século XX, por exemplo, escritores de envergadura de Proust, Joyce, Kafka fizeram-no, seja identificando-se fisicamente com a mulher, Proust, seja imaginariamente atravessando à vontade os limites entre esses mundos, Joyce, ou retirando-se no mundo imaginário, raramente afetado pela dicotomia, Kafka. Mas não é só a maior parte dos artistas não superou a divisão, como sequer estava ciente da existência de uma limitação cultural baseada no sexo. É assim que a realidade masculina é aceita tanto pelos homens quanto pelas mulheres como sendo a realidade. E que dizer das mulheres artistas? Vimos que só nos últimos séculos foi concedido às mulheres participarem apenas em bases individuais e em termos masculinos da construção da cultura. E mesmo assim, sua visão tornou-se inautêntica, foi-lhes negado o uso do espelho cultural. Existem várias razões negativas pelas quais as mulheres ingressaram na arte. A riqueza sempre originou o diletantismo
diletantismo, aliás, feminino, por exemplo, a jovem dama vitoriana com seu talento ou a arte das geishas japonesas. Pois além de servir de símbolo ao luxo masculino, a crescente ociosidade das mulheres sob o industrialismo avançado apresenta um problema prático. A insatisfação feminina tem que ser diminuída para impedir as mulheres de explodir. Mas também pode ser que as mulheres estejam ingressando na arte como um refúgio. As mulheres ainda hoje são excluídas dos centros vitais de poder da atividade humana, e a arte é uma das últimas ocupações autodeterminadas restantes, geralmente feita na solidão, mas nesse sentido são como uma pequena burguesa tentando abrir uma fábrica na era das corporações capitalistas. Pois ultimamente a maior porcentagem das mulheres na arte pode nos dizer mais sobre a situação da arte do que sobre a situação das mulheres. Devemos nos sentir animados pelo fato de que as mulheres assumirem uma condição que breve será dispensada? Do mesmo modo como 95% dos negros nos correios não é sinal de integração. Ao contrário, os indesejados estão sendo empurrados para as posições menos desejáveis, agora entre bico e calado. Que a arte não é mais um centro vital que atrai os melhores homens de nossa geração, pode também ser um produto da divisão masculino e feminino, como tentarei mostrar no capítulo seguinte. Mas o entusiasmo das mulheres e dos homossexuais com as artes pode significar, hoje, a corrida dos urubus para um corpo agonizante. Nota de rodapé. Contudo, a presença das mulheres nas artes e humanidades é ainda viciosamente, aliás, sustentada pelos poucos homens restantes, em proporção à insegurança de sua própria posição, particularmente precária nas escolas tradicionais humanistas como a pintura figurativa. Contudo, se ainda não produziu grandes mulheres artistas, a literatura feminina criou certamente uma audiência feminina. Do mesmo modo como as audiências masculinas sempre exigiram e receberam uma arte masculina que reforçasse sua visão particular da realidade, assim também a audiência feminina requer uma arte feminina para reforçar a realidade feminina. Daí o nascimento da grosseira novela feminina do século XX, que levou a Love Story, de nossos dias tão presente na cultura popular, o dramalhão. O comércio das revistas femininas, Vale das Bonecas. Estes podem ser começos grosseiros, mas de vez em quando a realidade feminina é documentada tão claramente quanto foi a realidade masculina, como por exemplo na obra de Anne Sexton. Finalmente, devido a toda essa efervescência, talvez muito breve possamos assistir à emergência de uma arte feminina autêntica, mas o desenvolvimento de uma arte feminina não deve ser visto como reacionário, como seu correlativo à escola da virilidade masculina. Ao contrário, ele é progressista. Uma exploração da realidade estritamente feminina é um passo necessário para corrigir a aberração de uma cultura sexualmente preconceituosa. Só depois de termos integrado a face escura da lua em nossa visão de mundo é que poderemos falar seriamente de uma cultura universal. Assim, toda a cultura foi corrompida em diferentes graus pela polarização sexual. Sintetizaremos as várias formas que essa corrupção assume da seguinte maneira. 1. A arte de protesto masculino. A arte que consistentemente glorifica a realidade masculina, contrariamente a se supor que ela constitua a própria realidade, é apenas uma manifestação recente. Vejo-a como uma resposta direta à ameaça à supremacia masculina, contida no primeiro enfraquecimento dos rígidos papéis sexuais. Essa arte é reacionária por definição. Recomendo o exame maior de sua personalidade aos homens que acreditam que essa arte expressa melhor o que eles vivem e sentem. 2. O ângulo masculino. Essa arte não consegue atingir uma visão de mundo ampla, porque não reconhece que a realidade masculina não é a realidade, mas apenas uma metade da realidade. Assim, sua retratação do sexo oposto e de seu comportamento, metade da humanidade, é falsa. O próprio artista não compreende os motivos femininos. Algumas vezes, como na história de Herbert Gold, citada por nós, os personagens femininos podem ainda se sair bem, se o autor tivesse sido honesto, ao menos no como, se não o foi no porquê de seu comportamento. Um exemplo mais conhecido, o personagem Catarina no filme Jules and Jean de Twofold, é tirado da vida real. Existem em toda parte muitas desses vamps e femmes fatales, na realidade mulheres que recusam aceitar sua importância. Para conservar uma ilusão de igualdade e ganhar um poder indireto sobre os homens, Catarina deve valer-se do mistério, esfinge, da imprevisibilidade, atirando-se no Senna e da Austácia, dormindo com um homem misterioso para mantê-lo preso. Quando no fim, como todas as mulheres, ela perde até seu poder ilegítimo, seu orgulho não admite a derrota. Ela mata o homem que ousou libertar-se dela e depois se mata. Mas mesmo aqui, numa arte traçada com esmero, surge o preconceito masculino. O diretor prossegue com a mística da mulher misteriosa. Não investiga para descobrir o que está por trás dela. Além do mais, ele não quer saber. Ele a usa como uma fonte de erotismo. A imagem que fazemos de Catarina só aparece através de um véu. 3. A mentalidade andrógena, cultivada individualmente. Mesmo quando as limitações sexuais tenham sido superadas pelo artista individualmente, sua arte revela uma realidade tornada feia por essa divisão. Um exemplo breve de novo tirado do cinema. Apesar dos diretores suecos serem notavelmente livres de preconceitos sexuais pessoais, as mulheres que eles retratam são primeiro humanas, depois mulheres. A retratação que Liv Ullmann fez da nobre esposa que acompanha fielmente o marido em sua crescente loucura, A Hora do Lobo, de Bergman. Ou que o ama em sua degeneração moral, Vergonha, de Bergman. Ou a sensibilidade confusa de Helena Lima em Eu Sou a Estranha, Amarela. Eu Sou Estranha, aliás, Amarela, de Sjoman, não sei como é que se pronuncia esse nome. S-J-O-M-A-N. São descrições não de uma sexualidade liberada, mas de um conflito ainda não resolvido entre as identidades sexual e humana. 4. A arte feminina.
É esta uma nova manifestação que não deve ser confundida com a arte masculina, mesmo que por enquanto ela seja culpada do mesmo preconceito ao inverso, pois ela pode significar o indício de uma nova consciência em vez de uma ossificação do antigo. Ossificação. Dentro da década seguinte, poderemos assistir ao seu desenvolvimento em uma nova arte poderosa, talvez surgindo em conjunto com um movimento político feminista ou inspirado nele, que pela primeira vez se relacionará com a realidade na qual as mulheres vivem. Podemos também assistir a um criticismo feminista dando ênfase para corrigi-las às várias formas de preconceito sexual que hoje corrompe a arte. Contudo, em nossa terceira categoria, que fala de uma arte culpada de só refletir o valor humano de uma realidade sexualmente dividida, deverá ser tomado muito cuidado para que o criticismo seja orientado não para os artistas em função de sua retratação apurada da realidade incompleta, mas para o absurdo dessa própria realidade, como foi revelada pela arte. Somente uma revolução feminista pode eliminar completamente o cisma sexual causador dessas distorções culturais, até que a arte pura se torne uma ilusão responsável tanto pela arte inautêntica produzida até agora pelas mulheres, quanto pela corrupção da cultura masculina em geral. A incorporação da mentalidade desprezada da experiência humana, a experiência feminina no organismo cultural para criar uma cultura abrangente é apenas o primeiro passo, uma precondição. Mas o próprio cisma da realidade deve ser destruído para que possa haver uma verdadeira revolução cultural. Capítulo 9, Dialética Sexual da História da Cultura. Eu vou ler aqui, pessoal, até a parte 1 desse capítulo aí, tá? Na página 200. Vamos lá. Por enquanto, tratamos a cultura como sinônimo de artes e letras, ou no sentido mais amplo de humanidade. Essa é uma confusão bastante comum, entretanto ela é surpreendente em seu contexto, pois descobrimos que, embora relacionadas com a arte, ainda que só indiretamente, as mulheres foram totalmente excluídas de uma metade igualmente importante da cultura, a ciência. Se ao menos no setor das artes conseguimos encontrar material sobre a relação das mulheres com a cultura, seja indiretamente como influência, estímulo ou tema, seja até ocasionalmente como participantes diretas, suficiente para preencher ao menos um capítulo, com muita dificuldade descobrimos a relação das mulheres com a ciência, digna de discussão. Talvez no sentido mais geral, nossa afirmação de que as mulheres são a força emocional por trás de toda a cultura masculina seja verdadeira, mas estendemos o problema para incluir a ciência moderna, onde um método empírico especificamente requer a exclusão da personalidade do cientista de sua pesquisa. A satisfação de suas necessidades emocionais através de uma mulher, nas suas horas vagas, pode torná-la mais estável e assim mais calmo no trabalho, mas isto é forçado. Porém, mesmo que a relação indireta das mulheres com a ciência seja discutível, é certo que não existe uma relação direta entre elas. Teríamos que sondar para encontrar uma só mulher que tenha contribuído de um modo importante para a cultura científica. Além do mais, a situação das mulheres na ciência não está melhorando. Mesmo tendo o trabalho de pesquisa passado das inteligências mais complexas do passado para pequenos grupos de pesquisa pragmática nas universidades, existe um número extraordinariamente pequeno de mulheres cientistas. Aí vem uma nota de rodapé aqui, né? Eu fiquei engasgada com isso num recente seminário do Women's Liberation, programado pelo Departamento de Ciência de uma universidade do alto nível do leste. Das 50 mulheres presentes, apenas uma ou duas estavam envolvidas com pesquisa, sem falar na pesquisa de alto nível. As outras eram técnicas de laboratório, assistentes de titulares, professores de ciência no ginásio, esposos de catedráticos, etc. Essa ausência de mulheres em todos os níveis de disciplinas científicas é de tal forma um lugar em comum que muitas pessoas também inteligentes são levadas a atribuir-lhe a alguma deficiência lógica das próprias mulheres, ou as próprias predileções das mulheres pelo emocional e o subjetivo em vez do prático e do racional. Mas a questão que não pode ser traçada assim tão simplesmente. É verdade que as mulheres na ciência estão em território alheio, mas como essa situação evoluiu? Por que existem disciplinas ou ramos de pesquisa que só requerem uma mente masculina? Por que uma mulher, para se qualificar, precisa desenvolver uma psicologia alheia? Quando e por que a mulher foi excluída desse tipo de pensamento? Como e por que a ciência veio a ser definida e restrita ao objetivo? Propõe que não só as artes e as humanidades foram corrompidas pela dualidade sexual, mas também a ciência moderna foi determinada por ela. E além disso, que a cultura reflete essa polaridade na sua própria organização. C.P. Snow foi o primeiro a observar o que se tornava cada vez mais óbvio. Uma profunda fratura na cultura. As artes liberais e as ciências tinham se tornado incompreensíveis umas para as outras. Além disso, embora um homem universal da Renascença seja muito lamentado, a especialização não para de se intensificar. Esses são alguns dos modernos sintomas de uma longa doença cultural baseada no dualismo sexual. Examinemos a história da cultura de acordo com essa hipótese, de que existe uma dialética do sexo subjacente a ela. 1. Os dois modos da história cultural. Será que eu leio? Eu acho que eu vou parar aqui, pessoal. Vou parar por aqui. Página 199. Senão vai ficar muito confuso. Isso mesmo? 199. Aí eu vou dar continuidade aí na próxima leitura, né, que eu fizer aqui pro canal, da página 199 até a página 200 e... tentar ali até 230, deixa eu ver aqui. 232, que aí vem a conclusão, né? Aí vem a revolução definitiva, a conclusão aí da Shulamit Firestone, na página 233. É isso aí, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, e até a próxima, falou!